a vida de cada irmão e cada irmã. Vou aumentar melhor o brilho aqui, para mim ter melhor visão da imagem. A imagem vai estar um pouquinho embaçada, meus irmãos, por conta que a minha câmera não está muito boa. Mas aqui a gente está na segunda campanha, né? Segundo dia da campanha Dons Espirituais, a busca de todos os dons espirituais. Porque é necessário ter os dons espirituais. Para quem não sabe, o Davi Miranda, o missionário Davi Miranda, ele tinha todos os dons espirituais, né? Outros homens de oração também possuíam esses dons espirituais, né? Na Bíblia relata que Paulo também possui esses dons. Buscar os dons espirituais para edificação da igreja. Não é para ficar famosinho na internet, não, que nem muitos aí que usa os dons como entretenimento. A ideia dos dons espirituais é para edificação da igreja, né? Meus irmãos, ontem estava aqui no monte, né? Eu subi aqui no monte, eu subi na hora da tarde. Eu trabalho na hora da noite, eu subi na hora da tarde aqui no monte. E Deus bradou grandiosamente, né? Porque Deus sempre me dá estratégias espirituais. E eu creio que o que acontece com muitos crentes hoje em dia, muitos que preservam a sã doutrina, né? A doutrina dos apóstolos, não a doutrina de vestes, não. Estou falando de doutrina dos apóstolos, né? A santificação do corpo e da alma, né? Lógico que as vestes têm muito a ver, sim. O cristão tem sim roupa de cristão. Não adianta eu falar, eu sou cristão, mas tem roupa estampando marca. Não. Minhas roupas todas que eu tenho não estampa marca famosa de ninguém. Eu não faço propaganda para marca de ninguém. A gente não deve fazer propaganda para as coisas deste mundo. A roupa do crente é aquela roupa que não mostra a sexualidade, né? Não expõe, a mulher não fica com seios à mostra, né? Não pode ter saia curta, né? A roupa tem que ser longa. E o homem também tem que ser vestido bem organizado, formal. Evitar roupa de time, né? Idolatria a time, né? Que tem muitos aí que gritam pro Corinthians, pro Palmeiras. E as coisas do Evangelho. E para Jesus? Para Jesus ele foge. O que acontece com muitos... O que eu posso falar? Muitos que preservaram a sã doutrina e se afastaram. Muitos que são de oração, mas se afastaram, pararam, se esfriaram. Às vezes, muitos deles caiu por falta de estratégia espiritual. Porque a gente, quando aceita Jesus, a gente entra na guerra, porque antes nós está na guerra e não sabe que está na guerra. E entra na guerra espiritual. Deus dá as ferramentas para você batalhar. É lógico que aos dias de frieza, aos dias que a gente está frio, né? A vida do crente é uma roda... Como é que é mesmo? Uma roda gigante, né? Sobe e desce, montanha russa. E como eu permaneço firme nos dias maus? Lá em Eclesiastes, no seu capítulo 12, vai dizer que lembrarmos no Senhor a nossa mocidade, antes que chega os dias maus, e não encontramos contentamento nos nossos dias. O dia mau, sabe como você permanece no dia mau? É como você está se preparando no dia bom. Quando tudo está tranquilo, a sua geladeira está cheia, não há enfermidade, o que você está fazendo? Está assistindo televisão? Está assistindo série? Olha o frio que tá, tô aqui no monte. Tô aqui me sacrificando para Deus. Qual o problema, meus irmãos? Deus não vai fazer obra nenhuma em nossa vida enquanto não sacrificarmos nossos corpos para Ele. No dia mau, o que vai permanecer firme é o que eu faço quando tudo está tranquilo. José do Egito, Deus usou ele para revelar o sonho de Faraó. Seria 7 anos de abundância quando ele revelou o sonho de Faraó, e 7 anos de fome.
O que José podia ter feito nos 7 anos de abundância? Era governador. Nem esse cargo no Egito tinha. Ele poderia o quê? Viajado, comido do bom, do melhor, mulheres, viver de uma vida de luxos. Por quê? Ele passou anos como escravo, na prisão. Agora eu vou curtir a vida. Podia ter feito isso. Mas não, ele foi trabalhar. Ele foi se preparar por 7 anos de fome. Qual o problema dos crentes hoje em dia? Um bando de acomodado. Tudo acomodado. Não quer sacrificar nada para Deus, só quer receber bênção. Por isso que as igrejas dos falsos profetas estão tudo cheias. Por isso que a igreja universal, a mundial, está cheia. Por quê? Eles não querem sacrifício. Eles querem receber bênçãos por exposição de mãos. Eles querem, é que nem aquela multidão que estava seguindo Jesus pelo pão que ele podia dar. Eles queriam o pão, queriam comer do bom e do melhor e sem precisar trabalhar. Hoje tem muitos cristãos, a grande maioria, eles querem viver as bênçãos espirituais, quer só vitória e não quer passar pela guerra. Por isso que a igreja hoje em dia está muito acomodada. Hoje em dia dificilmente a gente vê milagres acontecendo. Dificilmente. A gente vê expulsão demoníacas em muitas igrejas. Tem igreja que tá, lógico que tem. Igreja que está avivada, permanece fiel à palavra de Deus. Temos muitas igrejas. Mas a grande maioria só pega prosperidade e vida sentimental. Só prosperidade e vida sentimental. Só bênçãos materiais o culto inteiro. Como Deus vai derramar um avivamento nessa igreja? Como Deus vai derramar um avivamento nessas seitas aí? Que nem as igrejas dos Mormons, os Testemunhas de Jeová. Como Deus vai derramar um avivamento nesse povo que não crê a sua palavra? Meus irmãos, Deus me entregou aqui uma palavra. Eu vou estar lendo para os irmãos. Serão 7 dias de campanha. Hoje é o 2º. Quem não conseguiu me acompanhar, faz um propósito você e Deus. Faz o propósito você e Deus. Como é 7, hoje é o 2º, começa de hoje, faz 6 dias com o Senhor. Que tem muitas pessoas que eu não acompanho no canal, acontece. Às vezes eu mando, às vezes não olho, normal. Mas se você se interessou, acompanha hoje. Nessas campanhas, meus irmãos, Deus derramou tanta bênção na minha vida. Deus, bênçãos materiais e espirituais. Porque as bênçãos materiais, ela acompanha o seu ministério. Isso é naturalmente. Não é para ter o foco 100% nisso, é naturalmente. Se eu estou seguindo os mandamentos do Evangelho, os mandamentos de Deus, automaticamente não tem como eu não prosperar. Mas só que as pessoas estão muito ambiciosas nessa geração. As pessoas estão muito ligadas a bênçãos espirituais e não querem a comunhão com Deus. Estamos ali fazendo a obra na vilinha, meu irmão. É como se fosse uma África. Ninguém quer fazer a obra ali. Não vê um obreiro para ajudar a gente. Não vê um obreiro para ajudar a gente lá. Não vem ninguém. E muitos que vieram não pararam, tomaram o centro e voltaram recuados. Por quê? Não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não se santifica, não se aparta do mal. É a situação da igreja. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, Deus tinha me dado essa palavra na subida aqui do monte. Um pouco mais para ali, vai ser interessante para a gente meditar nessa palavra. Muitos estão se acovardando, meus irmãos. Muitos obreiros covardes.
O que tem de obreiro covarde, que ele é um controlador de acesso, ele não tem vida com Deus nenhuma, nem jejum ele sabe o que é isso. Nem jejum, oração, não sacrifica o corpo para Deus. O jejum tem o poder de quebrar maldições junto com a oração. Quantas vitórias Deus já me deu através do jejum da oração. Quantos livramentos. 16, versículo 13. A palavra diz, deixa eu mais para cá que tá mais luz. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, aonde se costumava fazer orações assentado. Falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Então uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que se estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha que benção, meus irmãos. Vou ler até aqui. Pessoas que se dispõem para o serviço de Deus. Quantos estão aí disponíveis para o serviço de Deus? Poucos. Pouquinhos. Só quer chegar na congregação, sentar, ouvir a palavra e sair correndo. Lídia era vendedora de púrpura. Ela veio de Tiatira. Ela ouviu a pregação de Paulo e se converteu. E em seguida foi batizada. Cuidado, meus irmãos. Tem muito pastor aí colocando impedimento para pessoas que creem em Jesus Cristo ser batizadas. O cristão ser batizado. Colocando um monte de regra. A palavra diz que Lídia, ela creu e foi batizada. O que é crer? Vamos entender que não é de qualquer jeito. Se eu creio em Jesus Cristo, automaticamente começa uma mudança. Tem gente que 7, 6 vezes no ano levanta a mão: eu quero aceitar Jesus. 7, 6 vezes, até mais no ano, levanta a mão: quero aceitar Jesus. Mas depois, no outro dia, não tem continuidade. Ele não tem constância. Ele se aparta das coisas de Deus e volta para o mundão, para o presente século. O que creu, ele começa a acompanhar os cultos. Ele começa a se apartar do mal, começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a ouvir mais louvor, começa a mudar o seu comportamento. Ó, os sinais de quem crê. Ele pode ser batizado, não ponha barreiras. Ah, mas o irmão não é casado. Tem muitos que não batizam se o irmão não for casado. Não tem base bíblica para isso. Não tem base bíblica. Tem igreja que tem o seu costume, tá bom. Cada um com o seu costume. Base bíblica tem? Não tem. Não pode ser de qualquer jeito. Já expliquei os sinais de quem crê. Lídia creu e constrangeu a Paulo, falando: ó, fique em minha casa. Porque naquele tempo as igrejas eram em casa. Eles congregavam nas casas. E ali, sem dúvida, tinha uma igreja dentro da casa de Lídia. Ficar em minha casa. Se vocês acharam que realmente estou sendo fiel ao Senhor. Olha o coração dessa mulher, chega a constranger Paulo. Quantas pessoas estão precisando se dedicar mais a Deus, buscar mais, interceder mais, orar mais, entrar na batalha. Tanto de gente covarde. Você fala: irmão, você precisa jejuar para quebrar essa barreira. Nem esforço a pessoa faz. Quantas pessoas estão anos e anos em maldição, anos e anos na mesma sofrência, no mesmo sofrimento. Por quê? Não toma
atitude. Não enfrenta o problema. Outros problemas eu já tive. Eu falei, vou fazer uma campanha de 7 dias para resolver esse problema. Bateu o 7º dia. Deus entregava a solução na minha mão. Ou o próprio Senhor resolvia, ou Ele entregava a solução na minha mão. Onde eu estava errando, que eu precisava consertar. Porque as pessoas não querem mais fazer campanha. Então uma campanha agora aí é os 7 dias, dons espirituais. Por quê? Dom de evangelismo, dom da palavra, maravilhas, milagres, dom de línguas, dom de interpretação. Tem que buscar esses dons. Para edificação da igreja é necessário. Esse sábado mesmo, demonstrou lá na igreja, para mim, uma mulher a qual o diabo queria colocar uma enfermidade pesada nela. Uma enfermidade forte. Deus não revelou bem o que era essa enfermidade. Mas há enfermidades que são colocadas por demônios. E ali eu entreguei isso para a irmã, oramos para repreender este mal. Porque às vezes Deus entrega qual é a enfermidade, onde é, tudo certinho. Às vezes Deus só fala, ó, tem uma enfermidade que quer pegar ela. Uma entidade querendo colocar, um demônio querendo colocar uma enfermidade nela. Para ela tomar posicionamento. Pela glória de Deus, essa irmã também vai ficar conosco. Vai ficar junto a nós. Na igreja do primeiro amor de Deus, igreja verdadeira. Igreja que prega a oração, o jejum, que não prega a política, que não prega somente bênçãos materiais. Lídia, ela entendeu o evangelho. Porque aquele que crê, ele entende o evangelho. Quantos aí estão desviados? Mês sim, mês não. Um mês está servindo a Deus, o outro mês está desviado. Encontrei um dia desse, irmão aí, desviado. Uma benção na mão de Deus, desviado. Deus me tomou para falar com ele. Eu falei, irmão, não vergonha nessa cara. Até quando? Você vai ficar nessa vida? O que você está procurando no mundo? Cara, eu sou um cara que... Eu sou um cara bem calmo. Mas às vezes quando Deus me toma, às vezes nem eu quero, mas eu sou muito rígido. Eu falo, meu irmão, até quando vai ficar neste mundo? Até quando? Porque é crente de muitos anos. Não vou falar isso com o novo convertido, mas sei que ele tem anos e anos, conhece a verdade, volta pro mundo e vai caçar o quê? Caçar a morte? Quantos pregador que tá debaixo da terra aí? Um monte. Um monte de pregador debaixo da terra, morto. Prega hoje no altar, vai pro mundão. Desvia, vai pro mundo. E lá no mundo o diabo faz a armadilha e pega ele, mata ele lá mesmo. O diabo ele é estratégico. Ele esfria dentro da igreja, faz com que a pessoa se afasta, e lá no mundo ele termina de matar. É estratégia. O que é? Estratégia de guerra do inimigo é ele destruir completamente o inimigo dele. Qual é o inimigo dele? É a igreja de Jesus Cristo. É os crentes. É uma benção na mão de Deus. Mas vai pro mundo, depois você encontra o quê? Jogado na rua, sujo, estado de drogas, cachaça, bebida, acabadão. E por final acaba morto. Por quê? Porque Pedro vai falar, a episódio de Pedro vai falar que aqueles que conheceram uma vez a verdade e se afastam do mundo, era melhor que nunca tenham conhecido. Era melhor que não tenham conhecido. Amém, meus irmãos? Vou entrar na oração aqui. Se prepare aí. Se você tem fé, põe um copo com água se estiver enfermo. Um copo com água que Deus vai te curar. Põe aí, é pela fé. Coloca teu propósito, que é os dons espirituais. Qual o dom que Deus toca no seu coração, que Deus quer trabalhar esse dom em você, ou que você gostaria de ter para a edificação da igreja. Se for sincero, o
teu coração Deus vai entregar. Amém? Eu vou iniciar a oração. Senhor, todo espírito de frieza espiritual, vai repreendendo todo espírito de morte, tranca a rua, enxô do lodo, enxô caveira, vai quebrando por terra, arranca esse demônio aí da casa desse irmão, dessa irmã, esse irmão, Senhor, aleluia, que está com um amuleto, Senhor, aleluia, esse irmão, Senhor, aleluia, que está com um amuleto, Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor, aleluia, Senhor, revela, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, revela, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai quebrando por terra agora toda a obra do diabo. Vai repreendendo por terra toda a obra do diabo. Quebra, 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 quebra. Vai destruindo, Senhor, as barreiras do inimigo. Vai destruindo, Senhor, todas as barreiras do inimigo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quebra por terra, aleluia, toda a obra de macumbaria, toda a obra de feitiçaria, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor. Vai, Senhor, aviva este homem, aviva essa mulher, Senhor. Esse obreiro que se encontra na fraqueza espiritual, aviva pelo poder do Espírito Santo, aviva ele, Senhor, aviva esse obreiro, aviva essa obreira, pelo poder do Espírito Santo, para te buscar, para buscar a tua face, Senhor, para sentir a tua presença, repreenda toda a obra do diabo, aleluia, toda a corrente maligna, pelo poder do Espírito Santo, essa família que se encontra em treva, esse jovem que se encontra em treva, com um cigarro de maconha na mão, usando cocaína, essa menina que já está no mundo, se prostituindo, alcança esse pai de família, que o diabo colocou na cabeça dele para abandonar a família. Alcança essa mãe que quer abandonar os filhos, o esposo. Aleluia. Repreenda a seta do diabo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Faz a obra, Senhor. Faz a obra, Senhor. Faz o seu querer, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor. Aleluia. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Trabalhe, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Trabalha na tua presença, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor. Glórias a Deus. Trabalha, Senhor. Se prepara, Senhor. Prepara este homem, prepara essa mulher, pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Que o Senhor possa estar fazendo a sua obra, alcançando as vidas, alcançando as crianças. Eu repreendo também todo o espírito da pombagira mirim. Eu repreendo todo o espírito de pombagira mirim, Senhor. Senhor, aumentando o número dos pedófilos, de homens que se abusam de crianças. Vai repreendendo, Senhor, esse demônio em nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, esse demônio. Repreende, Senhor, essas mulheres que se prostituem, esses homens que saem para roubar, para fazer crime, cai por terra. Todo demônio, todo o homem sanguinário cai por terra, toda a bala perdida cai por terra. É em nome do Senhor Jesus. Deus me mostra uma mulher que trabalha com vendas. Você ouviu falar do Evangelho esses dias e você está com dúvida se abandonar essa vida, como vai ser a vida com Cristo, se você tem que mudar de profissão, o que seus familiares vão pensar. Mano, entrega tudo na mão de Deus, assim o Senhor disse para a tua vida. Somente entrega na mão de Deus. O Senhor, raramente Ele muda uma profissão de uma pessoa. Ele pode usar a pessoa dentro da profissão que ele trabalha, a não ser que a profissão ela escandalize o Evangelho. Aí Deus vai tirar. Deus vai abrir uma nova porta. Mas caso não, fique tranquilo. Deus vai prover grandes coisas e através do seu serviço Deus vai usar a tua vida para evangelizar pelo amor de Deus. Glórias a Deus. Vai quebrando toda a barreira do inimigo. Vai quebrando. Vai quebrando toda a enfermidade.
vai quebrando toda doença, toda treva. Santo Deus, Santo Deus, abençoa essa cidade. Derrame esses dons, esse irmão que está orando comigo aí em busca dos dons. Alcança a vida dele, pelo poder do Espírito Santo. Alcança a vida deste homem. Alcança a vida dessa mulher. Que hoje quer conhecer a tua palavra. É em nome do Senhor Jesus. Santificai hoje, assim diz o Senhor. E amanhã o Senhor fará grandes maravilhas no meio de vós. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Neste momento que esteve comigo aqui em oração. Meus irmãos, amanhã vamos ter culto aqui na vilinha. Quem quiser vir, mora perto da minha casa aqui, no Itapevi, me manda mensagem no WhatsApp ou comentário aqui no YouTube que eu vou ver. Vou marcar um endereço para ir de encontro, porque o local é na comunidade, tem que encontrar ali na arena da vilinha, na quadra. E ali a gente envia um obreiro para levar até a igreja, eu mesmo vou buscar. Tá bem? Deus abençoe a vida de todos. Vou ver se eu consigo entrar mais tarde aí para ministrar mais uma palavra e oração. Vai ser benção. Amém? Se eu conseguir entrar, estarei aí. Deus abençoe a vida de todos. Oremos, meus irmãos. Soberano Deus e eterno Deus, poderoso Pai, Senhor, vai em encontro a cada alma que está necessitada, Senhor, no dia de hoje, Senhor Jesus, que precisa, Senhor, estar conectada a Ti. Ó Espírito Santo de Deus, alcança este irmão, essa irmã que está se dedicando à obra, aleluia, que estão buscando os dons espirituais para a edificação da igreja, para edificar-se, Senhor, aleluia, porque o dom, ele não é somente, aleluia, para a pessoa que tem o dom, é para servir outras pessoas. Ajuda, Senhor Jesus Cristo, neste momento que estamos aqui no monte, Senhor, em oração, Senhor Jesus. Vai repreendendo toda a barreira do mal, pelo poder do Espírito Santo, vai quebrando toda a corrente do diabo. Vai, Senhor, destruindo demônios de serpente, Senhor, demônios de macumbaria, que tenta parar a igreja de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor Espírito Santo de Deus, prepara, Senhor, aleluia, Senhor, este homem, essa mulher, este pastor, este obreiro que quer ser usado na tua presença, quer ser usado pelas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. Senhor, também eu vou orando, Senhor, pela vida financeira deste homem, a vida financeira dessa mulher, Senhor, aleluia, quebra as barreiras, Senhor, esse jovem que está querendo procurar uma moto, Senhor, para trabalhar, Senhor, aleluia, abençoa, abre a porta, ajuda a pagar, Senhor, aleluia, honre a vida dele, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, aleluia, este homem que quer um carro para talvez trabalhar de Uber, para trabalhar de entrega, aleluia, que quer trabalhar por conta, Senhor, que tem essa oportunidade, abre a porta, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor. Abre a porta, Senhor, por um aumento de salário, Senhor. Aleluia. Abre a porta, Senhor, por um cargo para este homem, para essa mulher, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor. Vai repreendendo toda a enfermidade, toda a doença, todo o câncer terminal, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vai quebrando por terra, Senhor. Arranca esse módulo, Senhor. Arranca essa enfermidade, Senhor Jesus. Arranca essa pneumonia, Senhor. Aleluia. Este homem que nessa cidade se encontra enfermo, Senhor. Pneumonia, cai por terra agora. Enfermidade, cai por terra pelo poder do Espírito Santo. Vai, Senhor. Vai, Senhor Jesus, trabalhando, Senhor, vai quebrando essas barreiras pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor, a qual clamamos, Senhor, aleluia, a qual oramos, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, vai quebrando toda a obra do diabo, quebra, vai quebrando pelo poder do Espírito Santo de Deus, a qual pedimos, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar, não vai permanecer, aleluia. Declaramos um reino espiritual, benção, Senhor, aleluia, espirituais sobre a vida deste homem. Ajuda este pastor, Senhor, que está trabalhando, Senhor, que está correndo atrás, Senhor, para alcançar as almas, este pregador do evangelho, da força, da energia para pregar a palavra. Prepara o novo convertido, Senhor, dê força, motivação para conhecer as coisas de Deus, Senhor. Vai repreendendo, Senhor,
toda a armadilha do diabo, toda a armadilha de Satanás, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor.